Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber e mais uma vez estarei ajudando vocês nos estudos no nosso curso técnico de informática. Dessa vez iremos trabalhar com o desenvolvimento de interface web e nessa primeira semana faremos uma revisão acerca dos conceitos de HTML e CSS. Para poder desenvolver as atividades propostas nessa disciplina, nessa videoaula eu vou mostrar duas ferramentas que vocês podem utilizar, um editor de textos e uma ferramenta que contém um servidor web, que são os elementos que basicamente nós necessitaremos. Lembrando que essas ferramentas são apenas como sugestão. Caso vocês já tenham instalado ferramentas equivalentes ou prefiram outras ferramentas, fiquem à vontade para poder utilizar. Tá? O editor de textos é recomendável que seja um editor próprio para desenvolvimento. Contudo, até o bloco de notas do Windows servirá como ferramenta para desenvolvimento. Tá? E o servidor web eu vou trabalhar com Apache, na verdade o Apache que vem junto com o Vertrigo, e como vocês devem ter visto já em outras disciplinas, o Vertrigo, ele, além do servidor web, ele tem outras ferramentas, como o PHP e um servidor de banco de dados MySQL. Bom, o editor de textos que nós vamos utilizar, ele se chama Brackets. Tá? Como eu falei, qualquer editor de textos pode ser utilizado, porém, o Brackets, assim como outros, possui recursos que agilizam o processo de criação dos elementos. Então, por exemplo, ele já permite que a gente crie páginas HTML a partir de templates, ou ele nos auxilia no processo de autocomplemento das palavras que fazem parte da sintaxe do HTML e do CSS. Então, somente por isso é que eu optei em fazer uso dessa ferramenta. Tá? Então, digitando Brackets no Google, primeira opção que surge, brackets.io do site, você clica e lá você tem a opção para poder baixar. Simplesmente clicar nesse botão e ele vai iniciar então o processo de download. Okay? Enquanto ele baixa, vou voltar aqui. Outra ferramenta que a gente vai utilizar. Na verdade, eu só preciso do servidor web, mas como eu já tenho o Vertrigo na minha máquina, eu vou trabalhar com a instalação que eu tenho aqui. Quem não tem, quem quiser instalar, pode então digitar Vertrigo aqui no Google, primeira opção, e aí vocês escolhem a versão conforme as opções requeridas, né? Então aqui tem uma variação com relação ao processador, tá? 64 ou 32 bits, e também com relação à versão da linguagem PHP, que para nós não irá ser relevante, tá? Então a versão do PHP para a nossa disciplina não importa. Então vocês vão escolher aqui a instalação do Vertrigo conforme o processador da máquina de vocês. Tá? Eu vou escolher aqui os 64 bits, que é a minha instalação. Download. Para poder agilizar o processo, eu vou cancelar isso daqui, porque eu já fiz esse download, e vou partir para a instalação. Uma vez baixadas as ferramentas, então eu inicio com a instalação. Primeiro eu vou instalar o Brackets, duplo clique. E basicamente, Brackets é você aceitar as configurações padrão. Tá? Next, Next, Finish. Primeira janela que aparece, Next, Install. Simples assim. Eu vou interromper um vídeo e ao final da instalação eu volto. Finish. Na instalação do Vertrigo, também a gente vai aceitar as configurações padrão, exceto com relação ao local da pasta www. Ok? A pasta www é a pasta onde ficarão os nossos projetos estes que serão acessíveis através do navegador. Concordo? Aqui. Então, na hora de vocês instalarem o Vertrigo, caso optem por essa ferramenta, a única consideração que eu peço que vocês tenham atenção é a pasta de destino. Então a gente vai
deixar com que o Vertrigo seja instalado diretamente na unidade C e não dentro da pasta arquivos de programa. Isso para poder permitir ou para poder evitar problemas relacionados às restrições de uso do seu sistema operacional. Feito isso, é só você seguir e pedir para poder instalar. Eu também vou pausar o vídeo e quando terminar a instalação a gente volta aqui. Terminar e pronto. Para executar basta eu clicar no ícone de cada uma delas. Aí a tela de abertura do Brackets com uma página HTML de exemplo. E o Vertrigo, quando eu executo, ele exibe essa janela mostrando as ferramentas que estão disponíveis nele. Eu simplesmente clico nesse botão, Hide this window and start server. E vocês precisarão vir aqui para verificar se eles estão em execução. Se tiver azul, se tiver verde, significa que todos os componentes estão em execução. Tá? No meu caso aqui está em azul, porque apenas o Apache está em execução, que é o que me interessa nessa disciplina. Para verificar se o servidor web está funcionando adequadamente, basta abrir o navegador com o Vertrigo ativado, né? E digitar aqui o endereço localhost. Se surgir a tela do Vertrigo, significa que o nosso servidor web está funcionando de maneira correta. Alternativamente, eu posso digitar o endereço loopback 127.0.0.1 e a mesma página deverá ser exibida. Para essa videoaula era somente isso. Na próxima aula nós iremos então começar os trabalhos de construção dos projetos e no primeiro momento fazendo uma revisão dos conceitos de HTML e de CSS. Até lá!